Ok, pessoal, bem-vindos aqui ao Novo Curso.net. Bom, hoje vamos para a nossa segunda aula dentro de conhecimentos bancários, na faixa para o concurso Banco do Brasil. Senhoras e senhores, gostaria de agradecer os recados, ok? Que a galera acabou enviando. Depois eu pego os nomes aqui do pessoal que mandou inbox no meu Instagram, elogiando, dando dicas, dando sugestões para as próximas aulas e etc. Também gostaria de mandar um recado para a galera que baixou a apostila, fez lá o Pix e baixou a apostila, que por enquanto nós não temos ainda o grupo nem no WhatsApp nem no Telegram. O porquê? Eu abro esses grupos somente pós-edital. Porque se eu abrir agora, eu fico louco, ok? E na época do edital, eu já fico louco porque eu fico focado 100%, 24 horas por dia no concurso. Então, por esse motivo, eu não abro agora o Instagram, porque senão realmente eu não vou conseguir atender todo mundo. Já quando o edital está aberto, aí eu estou 100% para a galera concurseira. Queria mandar um beijão para Etel Gomes, para o Samuel Almeida Carmo, para a Rai Carneiro Moreira, a Rai foi nossa aluna, um beijão, me elogiou aqui, Deus abençoe também, Rai, super beijo para você. Também um abraço, um beijo para Andréa Ramos Mendonça, para Renato Sálvio, para Elisa Neri Silva, que também a Elisa Neri mandou aqui no YouTube e também mandou lá no Instagram, e ela foi uma das pessoas que perguntou acerca do grupo. Então, senhora Elisa, após o edital, vocês que baixaram a apostila, ok? Eu abro um grupo pra gente possa trocar informações, resolver questões dentro desses grupos e etc. Bacana? Doutores, para você que ainda não baixou a apostila, nós colocamos um preço simbólico de R$3. Você pode pegar aqui o Pix que está abaixo da tela, legal, youtube@novocurso.net, que é a chave Pix, ou você faz o pagamento para esse youtube@novocurso.net, do material desta aula, para receber o material desta aula, e aí você manda o comprovante para o WhatsApp, que está em nossa página, lá no novocurso.net, perfeito? E aí você vai conseguir, então, receber via WhatsApp. Bacana? Então, mandei abraço para a galera, mandei as informações sobre o Pix, e aí vamos ao que nos interessa, doutores. E a apostila já abre aqui de cara na parte que mais aparece em prova, ok? A parte que mais aparece em prova nesse exato momento que meu genro está passando aqui com a minha filha. Genro, vem aqui. Apareça aí, genro. Abaixa a cabeça aí, genro. O genro, que é o cara da Espanha, que nunca tinha tomado caldo de cana. Fica desse lado aqui, senão você não, a logo vai te atrapalhar. Comeu picanha, tomou o caldo de cana, ficou apaixonado. Comeu o que mais? Ficou com nojinho, que em espanhol é asco, né? Asco, com a língua presa. Asco do coraçãozinho de frango, não é? Mas gostou. O que mais que ele comeu? E amou o feijão. Porque o feijão do Brasil é imbatível. Então tá aqui. Agora eu pergunto pra você, qual é o maior banco público da Espanha, segundo você? Qual é o maior banco público? Maior banco público da Espanha? Santander, mas ele é privado. Certo? Público? Porque ele não gosta da Catalunha, que é espanhol, mas na Catalunha é La Caixa, não é? Sim. É La Caixa. E é público. Então tá aí, manda um abraço pra galera aí. Aí, tchau. É o nosso genro espanhol. Doutores, então sem perder tempo, vamos falar hoje sobre o Banco Central. Não tá ali? Ali. Na jaqueta. Ok, doutores, então, sem perder tempo, vamos falar hoje sobre o Banco Central. Que massa, Canda! Vamos lá. Quando eu falo do Banco Central, o meu cérebro já sabe. O que o meu cérebro já sabe? Que ele foi criado pela Lei 4595/64. Esta lei de 31 de dezembro de 1964, que criou o CMN, o seu cérebro já sabe da primeira aula, e criou também nós aqui da aula de hoje, o Banco Central. Bacana! Na aula anterior, nós descobrimos que os examinadores vão querer fazer questões sobre CMN e sobre Bacen. Quando ele fala de CMN,
ele vai utilizar as regras gerais, perfeito? Então ele vai utilizar regras gerais. Então CMN, palavra-chave, regras gerais. Banco Central, palavra-chave, regras específicas. Tem pegadinha, Canda? Tem. E fez maior sucesso no Instagram, o corte, e também aqui no YouTube. Inclusive, a galera, alguns professores mandaram mensagem para o novo curso, querendo fazer parceria. E teve até um sistema de pagamento chamado Primify, que também quer fazer parceria. Qual foi a pegadinha? Caiu na caixa, todo mundo errou. Tá aí nos cortes do YouTube. A pegadinha é, Canda, se a lei é de 31 de dezembro de 64, como é que o Banco Central completa 60 anos de idade agora em 25? Porque no artigo 65 da lei, ok, diz que o Banco Central só passaria a existir após 90 dias, porque aquela lei só entraria em vigência após 90 dias de sua publicação. Então, se ela foi publicada em 31 de dezembro, entrou lá em vigência a partir de março de 1965. Então, o Banco Central existe desde 65, isso consta no artigo 65 da lei. Perfeito? Doutores, continuando. O Banco Central, criado pela lei tal, é uma autarquia federal, caracterizada pela ausência de vinculação a ministério e possui autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira. Senhores, isso aqui eu grifo todo ele, em azul, novo curso. Legal? Vamos grifar todo ele em azul, novo curso. Tá aqui. Então aqui, ó. E vou transportar para o caderno de resumos. Por que, Canda, que eu vou transportar para o caderno de resumos? Eu só queria aumentar a linha. Aqui, aqui. Então tá aqui. Por que, Candão? Porque... Não consegui ainda. Pera aí que eu tô apanhando no negócio aqui. Isso aqui é isso aqui. Deixa eu ver. Não, também. Aqui. Bom, grifa em azul novo curso e transporta para o caderno de resumos, porque isso cai. Canda, quando eu falo de autarquia, vem lá do grego autar, que é alto, kia, que é poder. Então tem alto poder. Logo, se é uma autarquia, ela é o que? Independente. Ela não há vinculação, ela é autônoma. Então isso cai em prova. Perfeito? O Banco Central é diferente do Banco do Brasil, é diferente da Caixa Econômica Federal, é diferente do Santander e do Nubank. Por quê? Porque, como autarquia, ela é pessoa jurídica de direito público. Pera lá, já estou aquecendo o cérebro para quando chegar na aula referente ao tema das pessoas. E pessoa jurídica de direito público é aquela que não compete em mercado. Legal? Já o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Petrobras, o Santander e o Nubank são pessoas jurídicas de direito privado. Mas espera aí, Canda, a Caixa não é uma empresa pública? Resposta sim. A Caixa não é 100% pública? Resposta sim. Então a Caixa teria que ser pessoa jurídica de direito público, não é? Resposta: não. Por que não? Porque a Caixa compete em mercado. A Caixa não compete com o Banco do Brasil, com o Santander, com o Nubank, etc. Então, a partir do momento que ela compete em mercado, ela tem que ter o quê? Base de igualdade comercial para competir com os seus concorrentes. Já o Banco Central é uma autarquia, eu não consigo abrir uma conta no Bacen. Eu não consigo ter um Visa Infinity Master Black para ficar na sala de Guarulhos emitido pelo Banco Central. Não. Tá claro? Então, autarquia sempre será pessoa jurídica de direito público. E pessoa jurídica de direito público não compete em mercado. Diferente daquela que é pessoa jurídica de direito privado, que compete em mercado. Bacana? Então aqui, importante grifar autarquia.
é importante grifar autonomia técnica. Doutores, ele tem por objetivo fundamental assegurar a estabilidade de preços, além de zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e desenvolver, fomentar o pleno emprego. Então, o que nós temos aqui, Canda? Nesse exato momento, nós temos aqui o quê? Que o Banco Central tem entre seus objetivos. Me deu branco, o que eu faço, Canda? Lembra do verbo no infinitivo, fomentar. Ele tem que cuidar do sistema financeiro nacional? Resposta sim. Ele tem que combater o risco de ter um efeito dominó, uma quebra, um efeito sistêmico, um risco sistêmico de quebra geral dos bancos? Resposta sim. Mas aí, Canda, como é que ele consegue operar tudo isso? Muito fácil, doutores. Ele opera tudo isso através dos instrumentos de política monetária. Por exemplo, ele pode ir ao mercado comprar e vender títulos públicos? Resposta sim. Ele pode ir ao mercado comprar e vender papel moeda? Resposta sim. Então, aí nós temos o quê? O nascimento dos instrumentos da política monetária, já preparando o seu cérebro para quando chegar na aula de política monetária, você saber que o Banco Central, ele vai ser ali um maestro na qual ele tem que coordenar total a economia e ele utiliza instrumentos. Qual instrumento? Instrumentos da política monetária. Bacana para gabaritar. Doutores, tem como missão garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo e fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Então, a missão dele, verbo no infinitivo, garantir. Garantir a estabilidade. Porque a partir do momento que ele garante essa estabilidade, ele consegue o quê, Canda? Ele consegue proteger a economia de uma quebra, de um risco, do efeito sistêmico. Perfeito? É por isso que lá vai ter a reunião do Copom, que vai definir a taxa Selic, na qual o presidente do Banco Central é o cara que vai presidir a reunião do Copom e etc. A taxa Selic, mais ou menos, são instrumentos de política monetária. Beleza? Para gabaritar. Doutores, o Banco Central é o guardião dos valores do Brasil. A instituição é responsável por executar a estratégia estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional para manter a inflação sob controle e atua como secretaria executiva desse órgão. Senhoras e senhores, grifa todo esse e transporta para o caderno de resumos. Aí, agora consegui. Grifei do novo curso. Canda, quando diz aqui executar, nós temos o quê? Palavra-chave. Deixa eu só tirar, tá muito esse negócio aqui. O que eu faço para diminuir esse negócio aqui? Tá muito, a linha tá muito aqui. Aí já não. Menos aqui assim. Aí. Executar é palavra-chave de quem, senhoras e senhores? Executar é a palavra-chave do Banco Central. Então, o Conselho Monetário cria as regras gerais, quem executa é o Banco Central. Para o Banco Central executar, ele cria outras regras, ok? Essas regras são, por exemplo, portaria. Olha o seu cérebro trabalhando. Só que essas regras serão regras específicas, para que os operadores possam, então, executar. Qual novo operador nós temos, Canda? As fintechs. Nossa! A repetição é a mãe da aprendizagem. É para gabaritar. Ok. Doutores, o CMN formula as políticas da moeda e do crédito no país e foi estabelecido em 1964. Ok. Pela mesma lei que criou o Banco Central, transporta para o caderno de resumos o porquê, Canda? Porque foi estabelecido em 64. Só que ele, segundo o artigo 65 da mesma lei, só passou a valer a partir de março, 90 dias depois, março de 65. Legal? Agora, Canda, dá uma questão que você tem certeza que vai cair na prova. Doutores, tenho certeza que vai aparecer na sua prova. Questão sobre o Banco Central. Por quê, Canda? Porque em 25 ele completa 60 anos. E sempre que há aniversário, significa que o examinador utiliza questões em prova. Podemos ter até uma prova baseada em Banco Central. Veja, os Estados Unidos agora, ele está doidinho para ferrar o Pix.
O Banco Central que criou. Então, o Banco Central que criou o Pix tem tudo a ver com tecnologia e informação. O Banco Central, ele completou 60 anos de idade. O Banco Central, Pix, inovação e tecnologia podem ser temas de sua redação, da sua prova. Tá claro isso, doutores? Vai para esse caminho quando eu falo de redação. Tá claro? Ok. Hoje, eu tenho mais certeza que Banco Central cai, Pix cai, inovação e tecnologia cai, do que a banca será Sesgran Rio ou CESP. E eu nunca erro, hein? Pega lá o concurso de 2015, fui parar na Polícia Federal. Achavam que eu tava fraudando a prova, porque meses antes eu falei que o CESP ia ser, que é o Sebrasp agora, a banca, e aí todo mundo, me xingaram. Meses depois, sai o edital Sebrasp. Não se assuste se esse edital teu vier pelo Sebrasp. Ok? Legal, legal. Candão! Ok, vamos em frente. Doutores, Lei Complementar 179 de fevereiro de 2021. Cai o artigo 4º, parágrafo 2º, incisos. É isso aqui que vai aparecer na sua prova. Ok? Porque, Canda, tá na moda. Mas antes de chegar lá no artigo 4º, vamos fazer aquilo que todo mundo odeia, que é estudar a lei seca. Lembrando que nós pensamos como o examinador, ele copia e cola. Doutores, esta lei define os objetivos do Bacen, já sei, verbo infinitivo. E dispõe sobre sua autonomia, já sei que é autônomo porque é uma autarquia, autar, né? Auto, quia, poder, lá do grego, E sobre a nomeação e a exoneração dos seus presidentes e diretores. Ainda não sei, vou estudar agora, porque você disse que tem certeza absoluta que cai. Beleza. Artigo 1º. O Banco Central do Brasil tem por objetivo fundamental, já sabemos. Nosso cérebro já sabe. Assegurar, ó verbo infinitivo, a estabilidade de preços. Lembra da inflação? Copom, combater a inflação. Sem prejuízo do seu objetivo fundamental, o Banco Central do Brasil também tem por objetivos zelar pela estabilidade, a palavra-chave, azul novo curso, transporte, caderno de resumos, zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Fomentar significa desenvolver o pleno emprego. Então, esse parágrafo único aqui todo deve ser transportado para o caderno de resumos. Tá claro? Ok. Artigo 2º. As metas de política monetária serão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Para tudo. Questão de prova, inclusive, do CESP-NB já caiu. Questão 27. As metas de política monetária serão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Certo ou errado? Correto. O cara veio aqui, copiou a lei, legal, ele copiou, Ctrl+C, Ctrl+V na prova. Montou a prova. Isso é CESP-NB. Ok? Aí, competindo privativamente ao Banco Central do Brasil, conduzir a política monetária necessária para o cumprimento das metas estabelecidas. Como é que o Banco Central vai conduzir a política monetária? Através dos instrumentos da política monetária que no futuro vamos estudar. E por que o Banco Central faz isso? Porque a palavra-chave ele executa aquilo que o CMN manda. Fácil. É para gabaritar. Doutores, a diretoria colegiada do Banco Central do Brasil terá 9 membros, sendo um deles o seu presidente. Todos nomeados pelo presidente da República, entre brasileiros idôneos de reputação ilibada e de notória capacidade em assuntos econômicos, financeiros ou com comprovados conhecimentos que os qualifiquem para a função. Doutores, como que eu lembro desses 9 membros? Que a diretoria do Bacen tem 9 membros. Lembra do Ronaldo Fenômeno. Ok? Porque existe a LRF. Você vai achar ridículo, mas você nunca mais vai esquecer. Existe a LRF, que é Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá sempre aparece em provas de concursos para servidores públicos, né? Estatutários.
o Tribunal de Contas da União. E sem pergunta, quantos membros tem? Resposta, 9 também. Por quê? Lei do Ronaldo Fenômeno. Então, essa lei aqui é a lei que vai garantir o número de membros do TCU. Para eu guardar LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, eu lembro que também pode ser a lei do Ronaldo Fenômeno, 9 membros, era o R9, camisa 9. Qual foi o último atacante que deu alegrias para o Brasil? Resposta, Neymar? Não. Ronaldo Fenômeno. Então, Banco Central do Brasil também terá 9 membros em sua diretoria colegiada. Já apareceu em Sesgran-Rio, FCC e também já apareceu em CESP-NB. Informação importante que deve guardar com os senhores. Outra informação importante é a seguinte, olha que bacana. Esses caras serão todos nomeados pelo presidente da República. Perfeito. Eles deverão ser brasileiros idôneos, de reputação ilibada e de notória capacidade em assuntos econômicos e financeiros. Legal? É quase parecido com os requisitos para ser ministro do STF que está na moda. Só que para eu ser ministro do STF, eu tenho que ser brasileiro nato. Então, STF nato, ou seja, nasci no Brasil. Aqui, no artigo 3º, tem uma pegadinha. Qual é, Canda? Ele fala brasileiros idôneos. Mas ele não faz menção, doutores, se é brasileiro nato ou naturalizado. Então, se ele não faz menção se é brasileiro nato ou naturalizado, significa o quê? Que pode ser brasileiro naturalizado também. O meu genro acabou de sair daqui. Ele é espanhol. Vamos supor que um dia ele se naturalize. Daqui 15 anos, vivendo aqui de forma ininterrupta, ele vai lá e se naturaliza brasileiro. Ele pode ser indicado pelo presidente da República para compor a diretoria colegiada do Banco Central? Pode. O meu genro pode ser indicado para ser ministro do STF? Não, porque é cargo privativo de brasileiro nato. O meu genro pode se candidatar à presidência da República? Não, porque é cargo privativo de brasileiro nato. Guarda isso porque já caiu em prova. Perfeito? Ok. Doutores, artigo 4º. Esse não cai, ok? Esse despenca. O artigo 4º é o artigo da moda. O porquê? Eu sou o presidente da República, me chamo Jair Bolsonaro. Eu indico alguém do meu time. Eu saio, entra Luiz Inácio Lula da Silva e esse cara do time do Bolsonaro ainda continua lá. Esse cara sai, Lula indica alguém do time dele. Lula sai, o próximo que entrar, o cara que o Lula indicou ainda está lá. Isso traz uma maior autonomia do Banco Central. Ok? Então é certeza absoluta que estará na sua prova. Chance, 99,9% de chance de estar na Sesgran-Rio, 100% de chance de estar no Sebrasp. Ok? Legal. Então, Canda, vamos lá. Doutores, o mandato do presidente do Banco Central, aqui, nós temos que grifar todo ele em azul novo curso. O mandato do presidente do Banco Central terá duração de 4 anos, com início no dia 1º de janeiro do 3º ano de mandato do presidente da República. Vai transportar para o caderno de resumos. Então veja, Canda, qual é o mandato do presidente do Bacen? Resposta, 4 anos dura o mandato dele. Lembrando, quem indica a pessoa para ser presidente do Banco Central é o presidente da República. Perfeito? Ok. Esse indicado vai passar por uma sabatina no Senado. Sendo aprovado no Senado, ele então toma posse como presidente do Banco Central. Esse presidente do Banco Central terá um mandato de 4 anos. Não confundir mandato com mandado. Mandato é legislatura, é o tempo que eu tenho para ficar em um cargo. Mandado é um mandado, alguém mandando fazer alguma coisa contra outra pessoa, cumprir alguma coisa contra outra pessoa. Legal? Então, muito cuidado. Se estiver cansado vendo essa aula agora gravada, pausa, respira e volta, porque cai. Então, mandato, 4 anos. Com início no
1º de janeiro, no dia 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do presidente da República. Então, o atual presidente do Banco Central, ele ingressou em 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do presidente da República. Tá claro, doutores? Perfeito. Os mandatos dos diretores do Banco Central terão duração de 4 anos, observada a seguinte escala. Então, olha só. Presidente do Banco Central, 4 anos. Os diretores, 4 anos. Legal? Ok. Quando é que entra o presidente do Banco Central? Ele entra em 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do presidente da República. Então, ele assume dia 1º de janeiro, legal, do terceiro ano de mandato do presidente da República. Terceiro ano, mandato, 4 anos. Esse mandato aqui é do presidente da República. O presidente da República tem 4 anos de mandato. O presidente do Banco Central também. Tá claro isso, doutores? Então, o Lula, 23, 24, 25. Em janeiro de 25, o novo presidente do Banco Central entrou, que é o Galípolo. Saiu lá o indicado pelo Jair Bolsonaro, Roberto Campos Neto. Ok? Esse cara vai ficar até o quê? Ele ficará por um período de 4 anos. Então ele fica o ano que ele está agora, 25, aí eu tenho 25, 26, 27, 28. Perfeito? O próximo presidente assume em 27. Legal? As eleições são em 26, ele assume lá em 27. Então, cuidado. O presidente do Banco Central é indicado pelo presidente da República para mandato de 4 anos. Ele vai iniciar o seu mandato no dia 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do presidente da República. Agora, diretores também, mandato de 4 anos. Então, olha que bacana. 2 diretores terão mandatos com início no dia 1º de março do primeiro ano do mandato do presidente da República. Outros 2 terão mandatos com início no dia 1º de janeiro do segundo ano de mandato do presidente da República, ou seja, quando entrou lá o Bolsonaro indicou o seu presidente do Banco Central e lá os seus diretores. Só que quando o Lula entrou, de cara ele já trocou o quê? 2 diretores. Legal? No primeiro ano de mandato do Lula, no mês de março, ele já trocou 2 diretores. Opa, já tem gente minha lá. Depois, no segundo ano, a partir de 1º de janeiro, ele trocou mais 2 diretores. Já está com 4 diretores. Legal? Depois, no terceiro ano de mandato do Lula, no dia 1º de janeiro, ele colocou mais 2. Então já está com 6. Ok? E no quarto ano de mandato do Lula, ele colocou mais 2. Diretores terão mandato lá. O Bolsonaro, no caso, colocou mais 2 dele lá. Então o que acontece? Hoje ainda existem 2 diretores que foram indicados pelo Jair Bolsonaro. Esses 2 aqui ainda não foram substituídos. Por quê? Porque vai ser substituído em 1º de janeiro do ano que vem, que é o ano do 4º ano de mandato do Lula. Com isso, eu tenho mais democracia. Óbvio que esses caras são extrema-direita radical ou extrema-direita, e óbvio que os indicados pelo Lula são ou esquerda radical ou centro-esquerda. Então vai dar o equilíbrio lá no Banco Central. Tá claro, doutores? Aonde está a pegadinha aqui, Canda? A pegadinha está aqui. No primeiro cara. Esse aqui, ó. Esse aqui é a pegadinha. Vou até trocar para vermelho aqui agora. Por quê? Porque os 2 primeiros diretores entram em 1º de março. E aí todo o resto vai entrar em janeiro. O primeiro diretor, março. Todo o resto, janeiro. Aí eu tenho segundo ano de mandato, terceiro ano de mandato, quarto ano de mandato. Ponto. Sacaram? Tudo isso para que o Banco Central seja, então, autônomo. Doutores, não tem como errar.
Tá claro? Não tem. Para a aula, lê por 3 vezes, transporta para o caderno de resumos, pega a diferença de o primeiro diretor, os 2 primeiros diretores entram em março e todos os outros até o 4º ano vão entrar em janeiro. Sempre 2 diretores. Tranquilo, cai em prova, pode transportar para o caderno de resumos. Legal. Continuando. Parágrafo 3º. O presidente e os diretores do Banco Central do Brasil poderão ser reconduzidos uma vez por decisão do presidente da República, observando o disposto no caput desse artigo. Ou seja, vamos supor que o Galípolo encantou os olhos de Luiz Inácio. Ok? Luiz Inácio foi reeleito. Ele pode reeleger o Galípolo? Pode. Só que eu não utilizo a expressão reeleição, porque não há votação. Ali eu utilizo a expressão recondução. Então, o CESP, Cezana Rio, FCC, adoram esses tipos de pegadinha. Ah, ele foi reeleito, o Galípolo foi reeleito para mais um mandato. Não, ele foi reconduzido, porque reeleito só aquele que recebe votos, no caso, dentro de uma eleição. Não é o caso aqui. Porque o presidente indica, o Senado aprova ou não, mas isso não é votação, já está indicado. Ah, Canda, você é comunista, esquerdista. Então vamos lá. Jair Bolsonaro recebeu anistia, foi candidato a presidente da República, venceu as eleições. O Lula sai, o Bolsonaro entra. O Galípolo vai lá e ilumina os olhos de Jair Bolsonaro. Ele fala, eu quero que Galípolo continue lá. Pode? Pode. O Galípolo será reeleito ou reconduzido? Será reconduzido. O que o próximo presidente, no caso, exemplo aqui, Jair Bolsonaro faz? Ele indica novamente a recondução do Galípolo. O Senado aprova ou não. Vamos supor que, sei lá, fala um nome aí, vou pegar um nome muito louco. Vamos pegar um nome aí, sei lá, Caiado. Ratinho Júnior. Ratinho Júnior é foda, hein? Puta, é enganação. Ratinho Júnior foi eleito presidente da República. Ele adora o Galípolo, por exemplo. Ele pode indicar o Galípolo para continuar no Banco Central? Pode. Aí é o quê? Reeleição ou recondução? Recondução. É pegadinha. Perfeito? Legal. Doutores, o presidente e os diretores do Banco Central também poderão ser reconduzidos. Ou melhor, os diretores, assim como os presidentes, também poderão ser reconduzidos, mas tem que passar pela sabatina. O prazo de gestão do presidente e cada um dos diretores do Banco Central do Brasil estender-se-á até a investidura do sucessor no cargo. Artigo 5º. Os presidentes e os diretores do Banco Central serão exonerados pelo presidente da República. E aí eles podem ser a pedido, no caso de acometimento de enfermidade que incapacite o titular para o exercício do cargo, ele também vai, nesse caso, deixar ser exonerado, aí no caso de ofício. Então, a pedido, eu, presidente do Banco Central, peço para sair. Nesse caso aqui, pode ser de ofício. Está provado a enfermidade, eu serei o quê? Exonerado. Doutores, quando sofrerem condenação mediante decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, pela prática de ato de improbidade administrativa ou de crime cuja pena acarrete, ainda que temporariamente, a proibição de acesso a cargos públicos. Esse cai, mas não aqui. Cai, por exemplo, na prova do Banco Central. Aí, nesse caso, ele passou pela Lei 8.112/90, na qual ele teve direito ao contraditório, responder um processo administrativo, etc. Mas não nos interessa para a prova do Banco do Brasil. Legal? Ok. Doutores, só um detalhe, decisão transitada julgada quando não cabe mais recurso, perfeito. Improbidade administrativa vem do latim probus. Probus significa honestidade, logo improbidade significa desonestidade. 4. Quando apresentarem comprovado e recorrente desempenho insuficiente para alcance dos objetivos do Banco Central, aí vamos avisar o Senado vai lá e aprova também a exoneração do presidente. Na hipótese de que trata o inciso 4 deste artigo, compete ao CMN submeter ao presidente da República a proposta de exoneração cujo aperfeiçoamento ficará condicionado à prévia aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Doutores, então aqui, condicionado à prévia aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Aquela velha história. Quem indica? O presidente. Quem aprova? O Senado.
mediante maioria absoluta. Indiquei um cara, mas o cara tá indo mal. Esquerda, centrão e direita não estão suportando esse cara. Então o CMN vai lá, faz um estudo, fala, ó, presidente da República, esse cara não tá indo bem não, tá fazendo só cagada. Então o presidente então pede a exoneração desse cara, envia pro Senado, o Senado vai lá e vota, aprovou o pedido de exoneração, o cara é mandado embora. Legal? Ok. Doutores, ocorrendo a vacância do cargo de presidente ou de diretor do Bacen, um substituto será indicado e nomeado para completar o mandato, observados os procedimentos estabelecidos no artigo 3º e no caput do artigo 4º dessa lei complementar, devendo a posse ocorrer no prazo de 15 dias, contados da aprovação do nome pelo Senado Federal. Então sempre vai passar pelo Senado Federal, ok? Parágrafo 3º, o cargo de presidente do Banco Central será exercido interinamente pelo diretor com mais tempo no exercício do cargo, e dentre os diretores com o mesmo tempo de exercício, pelo mais idoso até a nomeação do novo presidente. Então, olha só, hipoteticamente, exemplo hipotético. Hoje, o Galípolo caiu fora. Quem vai assumir até a escolha de novo presidente? Aquele que só será mandado embora no 4º ano. Correto? No caso indicado pela oposição lá atrás, quando a oposição era posição. E isso é efeitos de pesos e contrapesos dentro do Banco Central. Bacana. Doutores, artigo 6º. O Banco Central do Brasil é uma autarquia de natureza especial, já sabemos, caracterizada pela ausência, sempre cai em prova, de vinculação a ministério. Ou seja, na primeira aula, lá na primeira aula, se você não assistiu, volta lá e assista. Aquela aula é muito importante para você assistir aqui. Se você assistiu até aqui e não assistiu a aula 1, para essa aula agora, volta para a aula 1. É de graça, está disponível, vai lá, assista. Perfeito? Então veja, na primeira aula eu coloquei Ministério da Fazenda, Banco Central, Ministério do Planejamento. Não há vinculação entre esses caras. Eles são o quê? Não há uma hierarquia entre eles, ok? Eles são desvinculados. Então, já caiu em prova, transporta para o caderno de resumos. O Banco Central é uma autarquia de natureza especial, caracterizada pela ausência de vinculação ao Ministério, de tutela ou subordinação hierárquica, pela autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira, pela investidura a termo de seus dirigentes e pela estabilidade durante seus mandatos, bem como pelas demais disposições constantes na lei complementar, tal. Aí aqui só leitura, nada de mais importante. E aí eu trouxe questões. Doutores, nestas questões eu faço o quê? Eu dou um tempo para vocês resolverem. Então, como a aula está sendo gravada, você pausa, resolva as questões e volte aqui para assistir os comentários e a sua resolução. Ok? Vamos então resolver questões acerca de Banco Central. Doutores, a primeira questão, CESP-NB. Deixa eu pegar aqui uma linha um pouco maior, ok? Vou pegar aqui uma linha roxa. As agências de turismo autorizadas a operar com câmbio não fazem parte do sistema financeiro nacional. Correto. Mas fazem parte do universo fiscalizável por parte do Banco Central do Brasil. A questão está correta. Por quê, Canda? Porque geralmente essas agências de turismo, elas podem fazer o quê, Canda? Elas podem comprar e vender as passagens. Se elas compram passagens no exterior, por exemplo, significa que elas vão fazer operação cambial. Se for uma operação cambial diferente do costume, pode lá acionar o COAF, que combate a lavagem de dinheiro. Então veja, agência de turismo não faz parte do SFN, mas estão sujeitas, quando operam com valores estrangeiros, com moeda internacional, à fiscalização do Banco Central. Antigamente, elas também faziam um papel de casa de câmbio. Okay? Hoje não, porque necessita ter uma autorização para funcionar com o mercado de câmbio, conforme a nova lei de 2022 e 2021. Né? Então, mesmo não fazendo parte do SFN, elas estão sim sujeitas à fiscalização do menininho chamado Banco Central. Então, ela está correta.
Questão 2. Só que tudo isso, gente, a gente vai trabalhar ainda, tá? Nós vamos trabalhar ainda. Mercado de câmbio, calma. Só para aquecer o cérebro. Mas quando chegar no mercado de câmbio, você vai lembrar dessa questão. Legal. Doutores, questão número 2. Então a primeira está correta. As operações de arrendamento mercantil, por não serem operações de crédito, não fazem parte do escopo de fiscalização do Banco Central. Também não chegamos ainda a esse tema, vamos chegar lá, ok? Mas as operações de arrendamento mercantil, por não serem operações de crédito, não fazem parte do escopo. São operações de crédito e fazem parte sim. Então aqui ela está errada, ok? Fazem parte do escopo sim. O Banco Central vai fiscalizar sociedades de arrendamento mercantil. Questão 3. O Conselho Monetário Nacional, órgão normativo, cria as regras gerais, que estabelece as regras de funcionamento e fiscalização dos entes participantes do SFN, é hierarquicamente subordinado ao Banco Central. Nunca, ok? Não tem nada a ver com hierarquia, pelo amor de Deus. Não, nada a ver. Conselho Monetário Nacional é o conselhão, regra geral. Então, totalmente errado essa questão. Achou difícil essa questão? Essa é a primeira questão que você poderia responder assistindo a aula 1 e 2, porque as outras questões, não, porque a gente não falou ainda sobre mercado de câmbio, não falamos ainda sobre arrendamento mercantil e fomento mercantil. Quando chegar lá, você vai saber responder já, porque você viu a questão. Mas essa é a primeira questão que você responderia. É difícil o CESP-NB? Não. Só que a galera erra porque fala, não, tem pegadinha. Porque o cara já vai com um preconceito contra a CESP-NB. Um detalhe, quando eu falo CESP-NB, lê esse Sebrasp. Ele vai com um preconceito. Fala lá, pô, tem 1,5 milhão de inscritos. Uma galera se preparando. Uma pergunta ridícula dessa, não tem pegadinha. Perde meia hora, ou ele deixa em branco para não perder ponto, ou ele responde errado. Perfeito? Então a questão número 3 está errada. Legal, ok. Doutores, próxima questão. Questão 4. Nas operações de mercado aberto, o Banco Central emite títulos do mercado primário com o propósito de regular taxa básica de juros. Mega errada. Por quê, doutores? Gente, o Banco Central não emite títulos públicos. Questão também que a gente vai estudar quando for estudar títulos públicos. Tesouro Nacional. Mas já vou explicar aqui para aquecer o cérebro. Até 2001, a lei permitia que o Banco Central fizesse a emissão de títulos públicos como parte de instrumento da política monetária. Até 2001. De 2001 para cá é proibido. Então, não pode o Banco Central fazer a emissão de títulos públicos. Ok. O que o Banco Central pode fazer é comprar e vender títulos públicos como instrumento de política monetária. Então, Canda, vou anotar no meu caderno de resumos. O Banco Central não faz emissão de títulos públicos. O Banco Central pode operar a compra e a venda de títulos públicos. Mas emitir, não. E por que ela pode operar a compra e venda de títulos públicos? Porque faz parte do instrumento de política monetária visando a manter a saúde, a estabilidade da economia nacional. Ok? Para gabaritar. Então, essa questão número 4, nas operações de mercado, ela está errada. Perfeito? Ok. E aí sobrou a última questão, questão número 5, Cesar Rio 23. O Banco Central tem dedicado atenção a entidades identificadas como shadow banking. Também não estudamos ainda, já chega lá. São os bancos sombras. Essa entidade já se encontra sob alguma regulação e supervisão feita por autoridades com jurisdição nacional, como letra E, CVM. Só que essa aqui, se você errou ou chutou, não tem problema, porque nós ainda não trabalhamos essa questão. Perfeito? Aqui nós temos o gabarito aqui na próxima página. Então, gabarito 1, acertamos. Gabarito 2, errado. Nós acertamos. Gabarito 3, errado.
nós acertamos também. Certo, certo. Esse aqui eu não coloquei aqui do lado, né? Mas é errado, pelo amor de Deus. E questão 5, letra E, tá aqui, CVM. Não vou explicar agora, porque não chegamos ainda ao tema de Shadow Banking. Quando a gente vai falar sobre PIX, falar sobre os bancos digitais e etc., eu volto aqui e falo sobre esse tema. Doutores, então é isso. Terminamos a aula. Na próxima aula eu venho e trabalho todos os tipos de bancos com vocês. Bancos múltiplos, bancos comerciais, caixa econômica, banco de câmbio, teve uma mudança e vai ter pegadinha na prova. Será que ainda existem os famosos bancos de câmbio? Vou falar ainda sobre cooperativas de crédito, falar ainda sobre BNDES, etc. Perfeito? Então, essa apostila é válida também para a próxima aula. Se você não assistiu a primeira aula, volta na primeira aula, siga o nosso curso, porque você vai gabaritar. Lá eu explico o que você deve fazer em relação ao caderno de resumos. Aqui embaixo está o Pix para você baixar a aula 1, a aula 2, ok? O material com valor simbólico de R$3. Por exemplo, o material dessa aula é válido para a aula 2 e a aula 3 e 4. Bacana? Então, você vai pagar R$3, mas vai ter 3 aulas com aquele material. É um valor simbólico para a gente dar conta da galera que manda mensagem para a gente. E vou repetir, Telegram ou WhatsApp, o grupo só depois do edital. Bacana? Doutores, foi um mega prazer estar com vocês e nos vemos na próxima aula, que deverá ser quinta-feira. Como eu atrasei a aula de hoje, que era para ser ontem, está sendo postada hoje, quarta-feira, talvez a aula atrase e fique para sexta-feira. Fique de olho no nosso canal. Inscreva-se, toque o sininho, faz aquelas coisas todas lá e nos divulgue para que esse projeto continue vivo e dê certo. Por favor, eu peço para vocês nos divulgar. Quem sabe, lá próximo da prova, eu posso estar aí perto de você em um curso presencial, ok? Todo ano me convidam, eu nunca vou por pura preguiça, mas esse ano eu estou com tesão. Então, quem sabe, eu tô lá em Fortaleza, Natal, Rio Grande do Norte, Porto Alegre, eu fui no último concurso, do penúltimo concurso do Banco do Brasil, não, no último. No último concurso do Banco do Brasil, eu estava em Porto Alegre ministrando aulas, adorei o povo gaúcho. Então, nos ajude aqui, compartilhe, nos ajude com esse projeto. Você faz parte desse projeto, você é sócio desse projeto. E eu garanto, no mínimo, 90% em conhecimentos bancários. Tem ex-aluno meu assistindo aqui. Se estiver mentindo, por favor, desminta. É isso. Um grande abraço e nos vemos na próxima. Tchau.